Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos no nosso evangelho de hoje. Hoje vou dar os recados rapidinho, tá? Então, como vocês sabem, nós estamos ainda com as nossas atividades no Esperança suspensas. Nós temos muita vontade de voltar, mas a gente tem que lembrar que o risco de contaminação ainda é muito grande e nós, Esperança, a gente preza muito pela vida das pessoas, né, dos trabalhadores, dos assistidos. Então, o risco de contaminação está muito grande e a gente tem essa possibilidade de continuar aqui online com vocês. Então, a gente vai continuar nesse momento dessa forma e assim que for liberado pela federação, pela USE, que a gente não tenha nenhum risco mais de contaminação, aí a gente retorna. Oi, Cíntia. Oi, Eduarda. Oi, Edilene. Oi, Xelita. Sejam muito bem-vindas por aqui. Olá, Leone. Nós queríamos agradecer também vocês que nos ajudaram com as doações na entrega da cesta básica. Nós entregamos a semana passada. Olá, Leone, tudo bom? Tudo bem. Estou vendo seu teclado. Agora sim. Pronto. Então, a semana passada a gente teve entrega de cesta básica, Leone, lá no Esperança, eu estava falando, Hum, e nós entregamos 91 cestas. O nosso certo. projeto, o Projeto Florescer, ele atende 45 famílias normalmente, né? Então, normalmente são 40 famílias que participam do nosso projeto, que a gente entrega a cesta básica, a gente faz palestra especial com eles. Só que com a pandemia, a gente está atendendo mais pessoas, porque a fila no dia da entrega é muito grande, né? Eu acho que a mesma coisa deve acontecer com vocês aí no Magdala, né? A procura de Sim. cesta básica aumentou muito, né? Uhum, verdade. E É, daí, muita gente precisando, né? muita gente, né? O desemprego está aumentando e muita gente precisando. E a gente tem a campanha aqui na internet, Leone, a gente faz o pedido e graças a Deus, com os nossos pedidos nós estamos sendo atendidos e a gente está Uhum, conseguindo atender todas as famílias. Então ninguém que chega lá na casa sai sem a cesta básica. Então, aham. e a gente entrega até o lanchinho para eles, é tudo muito rápido, porque normalmente não é assim, normalmente a gente tem palestra, tem café da manhã, tem um bate-papo com eles, mas agora não está podendo ser desse jeito, né? Então a Sim. gente chega lá às 6 horas da manhã, tá escuro ainda, já tem fila, então a gente chega às 6, já faz a distribuição e em 2 horas a gente entrega para todo mundo. E a gente está com uma equipe reduzida, nós estamos só em 4 pessoas para fazer a entrega para ninguém ter risco de contaminação, né? Uhum, E daí a gente está com as palestras online na quinta-feira às 20 horas e a gente também tem as palestras online no sábado às 14h30. Diariamente a gente tem leitura do Evangelho às 18 horas. Então a gente tira um pedacinho do nosso dia para conversar um pouquinho com Deus, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e também a gente mandar um pouquinho de luz para o nosso planeta, né? E a gente também tem os atendimentos fraternos que estão ocorrendo online também. Então, a gente disponibilizou o celular do Esperança, então quem precisar conversar, quem estiver passando por algum momento de dificuldade, quiser uma palavra de auxílio, a gente está aqui disponível para ouvir. A gente sabe, né, Leone, que esse momento as pessoas estão passando por grandes dificuldades, né? Então, sim. tanto materiais quanto emocionais. Então, a gente disponibiliza esse canal para a gente estar conversando com todos aqueles que precisam nesse momento. Ou se alguém souber de alguém que está precisando, quer passar o nome para a gente tem a nossa caixinha de vibração também, porque a casa não está funcionando, mas acho que a gente está trabalhando mais do que na casa, né? Nossa, põe trabalho nisso. Porque depois que acabam os evangelhos, de terça e de quinta e de sábado, a gente tem a nossa reunião com os trabalhadores também virtualmente, para a Hum, gente fazer a vibração, um tratamento à distância para todos os assistidos que frequentavam a casa, né? E todos uhum. os novos que chegam para a gente, para a caixinha de vibração, a gente também faz as vibrações. Então a gente continua nativa, não é porque a casa está fechada, o Esperança vive dentro de cada um de nós, assim como o Magdala, né? Fica É, a dentro de causa cada um, continua, né? continua.
Jesus falava que o templo, ele não está nas pedras, né? Está dentro de cada um de nós, né? É verdade. Então, acho que já deu nossa hora, né? Deixa eu ver aqui. Já deu. Leone, eu Sim, vou. Você prefere fazer a abertura ou o encerramento? encerramento. Encerramento? Daí você faz a Uhum. vibração junto, Faço. Vibração e combinado. prece final, né? Isso. Tá Igual lá bom. no Esperança, é igualzinho. A diferença é que a gente vai bater um papo e a gente vai ter um monte de gente olhando a gente virtualmente, mas é a mesma Ah, coisa, então tá bom. tá bom? Tá, Então, eu vou fazer a prece, daí você se apresenta, porque tem gente que não te conhece, tá bom. tá bom? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade do reencontro. Pedimos a Ele e a toda a equipe espiritual que envolva o lar de todas as pessoas que estão conosco hoje, assistindo o Evangelho. Que o amor de Deus se faça presente em cada lar, fortalecendo a fé, a esperança, a paz nos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Se apresenta, Leone. Bom, pessoal, eu sou o Leone, sou trabalhador lá do Grupo Espírita Maria de Magdala, em Itapevi. Agradeço ao convite da Márcia, do pessoal de Esperança, né, para a gente poder bater um papo a respeito do Evangelho de Jesus, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os últimos serão os primeiros, né? Então, para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 20, né? Bom, para a gente começar, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho, só para a gente se situar do que se trata. Isso é uma passagem que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo os outros que se conservaram na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à sexta e à nona hora e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos que disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E aí, ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a undécima hora chegavam, ou seja, chegaram na última hora, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora e você dá para eles tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te acuso, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, eu quis trazer essa parte do Evangelho, que é onde Kardec ele inicia, né, uma análise a respeito dessa passagem de Jesus, porque assim, sempre que a gente tem uma parábola, como aqui é o caso, que é a parábola do festim das bodas, sempre existem os símbolos que Jesus utilizava para querer ilustrar e trazer algum ensinamento para a gente, né? E a doutrina espírita, ela até nos elucida um pouquinho mais a respeito da natureza do que é trabalho.
Porque geralmente a gente pensa assim, eu trabalho toda aquela atividade que eu faço que eu recebo uma remuneração. Né? Então a gente se convenciona a pensar dessa forma. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec ele pergunta para os espíritos se a ideia, de acordo com as leis universais sobre trabalho, seria somente o trabalho remunerado. Então os espíritos respondem ao codificador o seguinte, que na verdade toda atividade útil é o trabalho. Né? Porque se a gente fosse pensar assim, trabalho é só a parte remunerada, vamos supor que uma pessoa, um cara que ele seja assaltante e ele tenha essa atividade como renda, vai falar, não, eu estou trabalhando. Mas peraí, assalto é algo útil? Não é, né? Então, a doutrina espírita, ela traz esse olhar maior, né? Porque ele fala também a respeito que os espíritos também trabalham e tal. Enfim, e aí trazendo isso, né? Para fazer a leitura do Evangelho, quando ele fala assim, os trabalhadores da última hora, e a gente trazendo esse conceito de trabalho como atividade útil, a gente pode pensar não só as atividades que nós fazemos, até mesmo trabalho voluntário, mas também as nossas provas e as nossas expiações. É a oportunidade que Deus nos dá para que a gente, porque assim, se a gente for se colocar dentro dessa parábola, nós seríamos os trabalhadores da última hora. Por quê? No sentido da reencarnação, a gente, muitos de nós, contraímos muitos débitos em outras vidas, né, e agora a gente está tendo a oportunidade, né, dentro da vinha, dentro do trabalho de Jesus, a poder compensar, né, todos os nossos débitos com a lei divina, né, tudo. Então Deus ele está nos dando, ele sempre nos dá a oportunidade de rever, né, aquilo que as nossas falhas, os nossos débitos. Então, quando Jesus ele coloca aqui então nessa parábola, ele está falando daquele que convida, né, os trabalhadores a trabalharem na sua seara, ele está falando de Deus, né? Então esse convite que Deus nos dá, tanto de nós nos reformarmos intimamente, quanto também ajudar o próximo. Ou seja, não importa se nós erramos muito no passado, o que importa é o que nós vamos fazer agora, né? A partir de agora. Tem uma frase do Chico que ela é bastante interessante e ilustra isso, né? Que ele diz assim, mais ou menos, que não importa o quanto, não dá para mudar o passado, o que importa é que a partir de agora nós comecemos a fazer a mudança e façamos um novo futuro, né? Mas sim, você quer complementar? E assim, a gente tem, nessa parábola também tem um ponto que me chama a atenção, Leone, além da importância do trabalho, é a questão da inveja que aparece aí também, né? Porque eles olham assim, eu cheguei cedo, tô ganhando um dinheiro, fechei, vamos supor, a gente contratou uma pessoa para trabalhar na nossa casa, e daí, ou então na nossa empresa, em algum lugar, a gente contratou. E daí a gente fechou para ela que vai pagar R$100 para ela. Daí tá lá o serviço, um monte de coisa para fazer. De repente a gente chama uma outra pessoa para ajudar. Não tinha um monte de coisa para fazer, eu chamei outro para ajudar, vai diminuir o trabalho, né? Sim. Porque vai ter mais gente trabalhando naquilo. E daí depois se eu chamar mais outro. Então imagina, se a gente tem que fazer um trabalho muito grande para uma pessoa trabalhar, fica muito pesado. Mas se a gente coloca 10, são menos pessoas fazendo mais trabalho. Então, a gente consegue produzir muito mais. E daí, o que acontece? Se no final, eu não combinei com a pessoa, com a primeira pessoa para pagar R$100, a hora que a gente paga o mesmo R$100 para a pessoa que chegou no final, aquela que recebeu primeiro vai falar assim, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro, só ganhei R$100. Agora, fulaninho chegou ali, trabalhou 1 hora e ganhou R$100 também. Que pai injusto, né? Que patrão injusto esse, né? Sim. Só que daí a gente esquece, né, Leone? Que às vezes a gente chega trabalhando cedo e a gente enrola o dia inteiro, né? E aquele que chegou na última hora, ele tá precisando tanto, que ele produz o mesmo que aquele que trabalhou o dia inteiro. Né? É o contexto, né? É o contexto.
Porque às vezes, a hora que a gente chega para o trabalho e a gente sabe que da importância do trabalho, a gente dá o sangue, né? A Uhum. gente vai lá e faz, sem se preocupar, né? E a gente está numa fase da vida, se a gente olhar, eu brinco, é uma brincadeira, Leone, por favor, não leva a sério. Eu Ai, meu Deus. brinco que a gente já viveu 500 encarnações. É uma Certo. brincadeira, senão depois vocês vão sair falando assim, olha, eu assisti a palestra lá do Esperança, a Márcia falou que a gente viveu 500 encarnações. Da gente lê o livro e descobre que viveu 2.332, É. né? É uma brincadeirinha que a gente viveu 500 encarnações. A gente hoje está na melhor fase, porque a gente fez um monte de coisa errada em outras vidas, né? E Uhum. hoje é dada a oportunidade para a gente correr atrás. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo, independente da idade que a gente tem, se a gente começa igual o meu filho nasceu numa família espírita. Então, quando ele tiver a minha idade, ele já vai ter muito mais conhecimento se ele trabalhar do que eu tenho na minha idade hoje, né? Então, eu tenho que correr muito mais atrás do que ele. E uma pessoa que chega na doutrina com 50 anos, 60 anos, ela não pode ser uma pessoa que pode mudar todos os conceitos da vida dela, ela não pode Nossa. melhorar, entender que tudo que ela fez no passado está tendo consequências hoje, mas que ela pode mudar a vida dela ainda, mesmo que seja no finalzinho da vida, né? Eu acho que Cristo também fica pensando nisso, ele quer salvar todos, né? Mas a gente tem que querer ser salvo. E a gente pode fazer muitas coisas num prazo muito pequeno. Como a gente pode viver 100 anos e não fazer nada, né? Que tem a ver também com a nossa evolução, né? É justamente o contexto. Isso me faz lembrar também a história da mulher adúltera, né? Porque, bom, tem um livro que uma passagem de um autor chamado Robson Pinheiro. O pessoal no meio espírita não gosta muito dele, mas a história ela é interessante porque ele traz. Até então a gente viu lá no Evangelho que a mulher adulta ela tinha sido acusada de adultério, os doutores da lei levaram ela até Jesus e, e falaram para testar ele, né? Tal, perguntaram, lá na lei de Moisés era para você, era para apedrejar ela até a morte. O que você tem a dizer, mestre? E a gente tem aquela cena, né, onde Jesus ele fala aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Né? E nesse livro do Robson Pinheiro tem uma ilustração que ele diz o seguinte: essa mulher, ela era, claro que é uma teoria, mas essa mulher, ela era casada com um homem que não gostava de trabalhar, e aí, por não gostar de trabalhar, ele colocou a própria mulher para ganhar dinheiro com o corpo, através da prostituição. E aí, o que acontece? Conforme ela foi ficando mais velha, os clientes foram caindo, né? E aí ele tinha que, vamos dizer assim, se livrar dela, entre aspas, se casar com uma mulher mais nova e conseguir, e aí voltar ao mesmo processo para não ter que trabalhar. Então aí ele criou toda uma situação, né, inventou que ela tinha traído ele e tal e tudo mais, e ela seria apedrejada, ela ia morrer, né, ia desencarnar, e ele ia casar com uma outra mulher e continuar o mesmo processo. E aí Jesus, sabendo disso, né, porque Jesus, né, me viu Jesus, né, É outro dispensa nível o negócio, apresentação, é outro nível. dispensa apresentações, né, ele começa a escrever, então, na areia, todos os erros que, aliás, todos nós temos erros, né, então, luxúria, ciúmes, né, como foi colocado aqui na passagem, enfim, tudo aquilo que a gente considera pecado, ou seja, os erros, né, ou seja, quem não tem erro que atire a primeira pedra. Então foi uma forma de Jesus sabiamente fazer com que, justamente, a gente está vendo lá aquela pessoa, nossa, mal chegou na doutrina espírita e já está fazendo caridade e tal, mas a gente não conhece o passado, as encarnações dela, né, lá atrás. A gente não sabe o que ela passou, o que ela passa em casa, né? Então, a gente precisa ter esse olhar justamente do contexto. Né? Todo mundo tem a sua chance dentro, Deus não deixa ninguém fora de seus planos, né?
Né? Não. Então, Por, ma- oi? por mais que a pessoa, a gente, com os nossos olhos, a gente olhe e fale assim, nossa, aquele ali não merece um pingo de caridade por todo o mal que fez. Mas para ele, todos nós temos o mesmo valor. Exatamente. Aí vem a doutrina espírita também nos dizer que é, estamos todos, Deus dá oportunidade para todos. E aí entra a questão da justiça da reencarnação, né? Porque é como Jesus também disse, né? Seres perfeitos como é vosso Pai que está nos céus. Tá, mas não dá para ser perfeito numa única encarnação. Não dá para a gente, né, aprender tudo numa única encarnação. Então, é, errando, às vezes dando cabeçada, né? Então a gente vai aprendendo. Só que o que vai fazer a diferença no final das contas é a nossa dedicação em se melhorar, né? O quanto que nós estamos querendo. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crise, né? Com pandemia, mas a pandemia não é só a questão da doença, né? Entra, por exemplo, isso que a gente estava falando. Muita gente está desempregado, quem é empregado está desempregado, né? Tem gente que é autônomo e teve o seu volume de trabalho reduzido. O cara que ele é empreendedor, ele teve que reduzir custos, teve gente que até faliu. Então, assim, é um momento bastante difícil. Mas o que faz a diferença é justamente esse empenho, tá? Eu estou num momento de crise, né? O que eu posso fazer para me reinventar, né? Então nós temos, inclusive, muitos casos de justamente durante a crise é que a gente tem a oportunidade de conhecer outras formas, né? Aí que a gente está falando de ENE, mas assim, nós estamos nos reinventando até mesmo com as nossas relações familiares, né? Então, quer dizer, poxa, por exemplo, eu tenho um caso de um amigo meu que ele sempre teve problemas com o pai dele, né? E agora, com a pandemia, ele teve que começar a trabalhar em casa e aí ele teve que conviver com o pai. E nisso, o pai dele descobriu que está com câncer no cérebro. Está em estado terminal. Então, se não fosse a pandemia e ele ter essa oportunidade de estar junto com o pai, ele não ia aproveitar. Trabalhar direto, né? Então, quer dizer, tudo a gente precisa olhar com essa questão esse olhar com os olhos do espírito, o olhar macro e não o olhar micro. É o olhar com a vida futura, né? Depois em casa, a gente até recomenda dar uma lida lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a vida futura, né? Porque o conceito de vida futura é justamente a gente olha, então fala assim, nossa, então tem muitos dos nossos sofrimentos, né? As causas das aflições, tem aflições que elas são atuais, tem as aflições que são do passado, e que agora nós estamos tendo a oportunidade, como você falou, Marcos, né? Nós estamos no nosso melhor momento. Nós já passamos por tantas coisas, não só nessa encarnação, quanto em outras. Né? E até mesmo dentro dessa encarnação, se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, a nossa visão de mundo, né? A nossa concepção, nossa, o quanto que a gente já mudou? Não Né? precisa olhar muito, né, Leone? Eu falo assim, faz um balanço dessa vida de janeiro até agora. Sim. Não precisa olhar muito lá para 10 anos, 5 anos, mas olha esses 10 anos. Desses 3 meses, 4 meses que a gente está vivendo esse período. A gente vê que existe muito amor sendo mais distribuído do que a gente vê de raiva, de ódio. Como a gente comentou lá no comecinho, eu estava dando os recados, a gente atendia 45 famílias com sufoco na cesta básica. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu dobrar a quantidade Nossa. de cesta. Porque a gente atendia 45, hoje a gente atendeu 91 família que recebeu. Né? Então, a gente vê a fraternidade, a caridade crescendo. Então, foi preciso a gente passar por essa situação para a gente também tirar, a gente sair do automático e olhar em volta, né? Como você falou, se reinventar em casa com os relacionamentos que a gente tem, se reinventar na profissão da gente,
Porque uma das leis que existem é a lei do trabalho. A gente leu também aqui, esse contexto aqui também fala da lei do trabalho. A gente não nasceu para ficar parado esperando nada. A gente tem que se reinventar. E a gente sabe que muitas empresas fecharam, mas outras abriram. Muitas pessoas ficaram desempregadas e outras estão se reinventando na vida. Então, a gente tem oportunidade para não ficar parado. A gente tem que aceitar a mudança, coisa que a gente normalmente não faz, né? E aumentar a nossa fé. Por mais que seja difícil, que a gente não está junto na casa espírita, em outras religiões reunidos, mas eu acho que nunca se rezou tanto quanto se reza hoje. A conexão com Deus está muito grande. A gente conversa com as pessoas falam, ai, eu estou fazendo mais oração, eu estou fazendo evangelho em casa, eu estou me reunindo com a família para fazer oração. Então, é um momento que foi... Deus deixou bem preparado para a gente crescer. A gente não veio para cá por acaso. Ah, foi assim. Eu nasci e de repente chegou uma pandemia que eu não sabia que ia acontecer porque Deus fez isso. Não, gente. Deus não fez nada disso. A gente sabia, quando a gente veio para cá, que existe um negócio que a gente planeja, né? A gente planeja que a gente vai passar uns paranauê da vida. Isso, né? É isso não é a coisa assim. A gente não vem assim cego, sem nada. A gente sabe que vai ter mais dificuldades. E todo mundo está aqui para evoluir. E a gente só evolui na hora que o negócio aperta. Enquanto está tranquilo, a gente continua fazendo a mesma coisa porque a gente se adapta. A gente se adapta até nas coisas ruins. Né? E daí, quando vem uma coisa dessa para dar um chacoalhão na gente, a gente sabia que ia acontecer de alguma forma. A gente vê, desde a época quando a gente vê quando a gente começa a estudar sobre o Evangelho, a gente sabe que a gente está indo para o mundo de regeneração. E que não ia ser facinho, não, né? E a gente ia passar por dificuldades para quê? Testar nossa fé, testar nossa moral, testar o nosso amor, testar tudo aquilo que o Jesus veio falando para a gente no Evangelho que a gente teima em não fazer. A gente teima em ser egoísta, egocêntrico, invejoso, e assim por diante. Não vamos falar mais, senão a gente vai se achar muito ruim. Mas a gente também, dentro de nós, a gente tem amor, tem caridade, tem fraternidade, tem várias coisas boas. Só que ela está fora do balanço, né? Coisas boas tem que aumentar e a ruim tem que diminuir. Eu acho que esse momento é para a gente fazer essa reflexão também, né? Parar de olhar a grama do outro, né? Ah, porque o outro fez isso, o outro tem aquilo. Não, o importante, o outro é o outro. Eu vim com a responsabilidade de melhorar essa pessoa que está aqui. O Leone veio com a responsabilidade de melhorar aquela pessoa que ele é. E a gente se une em comunidade, em família, e a gente evolui junto. Mas a responsabilidade do crescimento é meu. Se eu não melhorar meus sentimentos, não vai ser o Leone que vai melhorar. Fala assim, abre a Márcia, coloca caridade, amor aqui dentro. Não vai. É a gente que tem que fazer isso. E a gente tem mania de terceirizar as nossas, a nossa vida, né? As coisas, se a gente está passando por coisa ruim, porque foi fulano, porque foi Beltrano, foi ciclano, né? Eu estou muito triste. Eu estou triste porque fulano não me faz feliz, Beltrano não me faz feliz. Então a gente vai terceirizando a vida, né? E na verdade somos nós que somos responsáveis tanto pela nossa evolução quanto o nosso estacionamento lá por aqui, né? Se a gente fica estacionado. Para a gente ser feliz ou para a gente ser infeliz. Depende, como você falou, Leone, a forma que a gente olha a vida. Se eu olhar a vida com óculos coloridos, vendo tudo bonito, sendo feliz, olhando que nem hoje estava um sol lindo, olhar esse sol, sentir o calorzinho do sol, a gente sente Deus, né? Agora, se eu olho para fora e falo assim, nossa, olha só que sol horroroso, está muito quente ou está muito frio, eu só estou reclamando, né? Tem uma outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo também que fala que o mal ele não merece comentário, né? Pois é. Então, assim, só voltando um pouquinho à questão lá do ciúme, ou então até mesmo, né, das nossas dificuldades que nós temos às vezes com o outro, e aí a gente fica ali dentro daquele processo mental de querer falar mal do outro o tempo todo, né? Então, quer dizer, se a gente for pensar dentro do conceito de caridade, porque assim, quando a gente fala de caridade, a gente fala assim,
É aquilo que eu ajudo as pessoas materialmente, né? É uma doação, mas existe também o comportamento caridoso, né? O que o Evangelho fala. Então, o comportamento caridoso é justamente esse filtro que nós precisamos ter, né? Porque Porque a gente. Oi. Pode falar. Porque a gente fala, eu falo, não sei se. Eu acho que é isso que você vai falar também. É fácil eu doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, né? Uhum. O difícil é eu perdoar quem me magoou, né? Aceitar as pessoas com as limitações que ela tem, né, Leone? Onde o bicho pega, né? Nossa, É é muito onde... difícil. E assim, a gente vai ser caridoso, Deus vai mostrar pra gente, ó, você tem que aprender nisso aqui. Então, mais pessoas assim vão aparecer na nossa vida enquanto a gente não aprender a Uhum. conviver, aprender a aceitar, mais pessoas assim vão aparecer na nossa vida, né? É a tal da reforma íntima, que é difícil de fazer, É ou muito difícil. difícil. Foi difícil isso, né? É difícil porque tem que olhar para dentro, né, Leone? É tão É. fácil eu apontar para o outro, olha, para de ser fofoqueiro, olha, para de falar mal da vida dos outros, para de ser invejoso, para de ser egoísta. Mas daí, quando a gente vai olhar dentro da gente, a gente descobre que a gente é invejoso, que a gente é egoísta, e tá tudo lá dentro, mas eu escondo para não mostrar para os outros, né? Mas na verdade eu escondo dos outros, mas eu não escondo de duas pessoas, de mim e de Deus, que na É. verdade não é pessoa, é o ser que criou tudo, né? Sim, Mas eu, verdade. e como eu falo, nem eu me conheço, porque quem me conhece mais é Deus, né? Que ele sabe lá desde quando eu fui criado, lá simples, ignorante, até agora, ele tem a ficha completa. E eu não tenho isso nessa vida, né? Né? Exatamente. Mas enfim, bom, como o próprio Evangelho nos fala, né? Nós temos hoje a oportunidade, né, de fazer a diferença. Embora a gente não possa mudar o passado, como dizia Chico, né? Vou novamente falando, a gente pode começar a partir de hoje e fazer um novo futuro. Só depende de quem? De nós. O caminho a gente tem, né? Eu falo que é Né? isso aqui, ó. Ó o caminho aqui, ó. Cadê? Dá pra ver? O Evangelho. Esse aqui tá bem desbotado. O caminho a gente tem, né? O guia a gente tem. Sim, É só seguir. E é simples, mas é complicado. Mas é simples. é simples e a gente que complica, né? Mas como você falou, e o próprio tema do Evangelho de hoje é, né? Trabalhadores da última hora. Todos nós Uhum. somos. Só que a gente tem que arregaçar a manga e começar a trabalhar, né? Porque não dá para ficar esperando, a próxima encarnação eu faço isso. Uhum. Não dá para esperar. Tem que ser agora. Independente da gente acabar de nascer, ou a gente ter 99 anos. Sempre é tempo, né, Leone? Sempre é tempo de mudar. E não esperar a perfeição, né? Eu vou esperar melhorar um pouquinho para poder fazer caridade. Né? Não, ou então, assim, ó, gente, eu vou falar um negócio, vocês prestem atenção. Minha mãe tá aí, então eu posso falar, porque daí minha mãe tá aí. É, não pensa porque você tá em casa, né? Que nem minha mãe, que é uma senhora já. Falar assim, eu não posso fazer caridade porque eu não posso sair, porque eu não posso ajudar ninguém. Pode. Se você parar e pensar, às vezes a pessoa precisa de uma ligação. Pense em alguém que faz tempo que você não conversa. Dá uma ligação, faz uma ligação para ela. Às vezes, ser lembrado é uma coisa que várias pessoas estão precisando nesse momento, né? Então, a Né? gente pode fazer a caridade onde a gente estiver. A gente pode fazer um pouquinho aonde a gente estiver, independente do local, do dia, da idade. Sempre a gente pode fazer alguma coisa, né? Caridade não depende de local e nem de religião, né? Nem de Uhum. instituição. Embora a gente tenha as instituições de caridade, mas a caridade ela depende do quê? Do coração e da atitude, né? Uhum. Eu falei da É isso minha que... mãe porque minha mãe é idosa já, né? E Ah, daí a gente fala, tem um monte de idosinho aqui, daí eles podem falar assim, mas eu não tenho como sair para fazer uma entrega de uhum. cesta básica, porque ela já me falou isso. Eu Ah, queria certo. tanto fazer a entrega da cesta básica. Faz uma ligação, vai ver a pessoa que mora com você, dá um abraço,
A caridade ela é pequena, mas na verdade ela faz toda a diferença. Não precisa ser coisas grandes, né, Leone? Uhum, não. São Uma pequenos gestos, prece, né? Um uma gesto, uma prece. prece, né? Como a gente falou anteriormente, um comportamento caridoso, né? Então, oi, você tá bem, né? E tal, né? A preocupação, né? Então, né, isso tudo engloba o que é caridade. E isso tudo está dentro dos trabalhadores da última hora, né? Porque Pois agora é é. a hora de fazer o bem, né? Enfim. Acho que é isso. Se deixar, Acho que Leone, a já deu, gente é. Senão, fica, senão a fica, gente fica. fica Esse até tema é mais muito tarde, né? bom, né? É. Esse tema é muito bom. Leone, você faz então as vibrações para a gente? Esse Faço. momento da vibração, quem tiver um copinho de água, deixa reservado aí, né, Leone? Que Uhum. na hora do evangelho, na hora das vibrações, a gente também consegue fluidificar a nossa água para a gente tomar, que serve de remédio para o corpo físico e espiritual, né? Sim. E esse momento que a gente faz a prece é um momento de caridade, é um momento de doação, né, Leone? Isso, exatamente. A parte de vibrações também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a parte de preces, as preces que a gente pode fazer também, tanto por pessoas que pedem preces, né, quanto espíritos que pedem preces também, né? Tem muitos irmãozinhos nossos que estão em necessidade, precisando de prece, e aí é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Basta que a gente eleve o pensamento, né? E Uhum. peça a Deus, né? E a Jesus, né, que envolva esses irmãos. Eu queria agradecer a Márcia e ao pessoal do Esperança mais uma vez pela oportunidade aqui, a gente poder Nós, estar batendo um papo sobre o Evangelho de Jesus, né? É muito gostoso. Poder falar também da doutrina espírita, tá bom? E a partir desse momento eu quero convidar todos que fechemos os nossos olhos, vamos nesse momento com bastante tranquilidade pedir a Deus, aos espíritos de luz, que todo o amor que exista em nosso coração seja enviado para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para todos aqueles que precisam de algum consolo, que estejam desesperados nesse momento. Pedimos a Deus que conforte os seus corações, fortalecendo a sua fé, dando esperança de um mundo melhor. Pois a tempestade é passageira, isso também passa. Depois da tempestade, o sol aparece raiando e iluminando em todos os lugares. E esse sol, que é Jesus, que ele possa aquecer os nossos corações, nos fortalecendo sempre. E assim, vamos pedir a Deus, Pai amado, que sois todo poder em bondade, envolva-nos, Senhor, nas suas bênçãos, dê fôlego para que possamos continuar adiante, possamos aprender através do Evangelho de Jesus o roteiro para que aliviemos as nossas aflições e possamos ser luz a iluminar o caminho do próximo, estendendo-lhe a mão hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. graças a Deus. Leone, muito obrigada mesmo por Eu que aceitar agradeço. participar do Evangelho conosco. Foi muito bom ter você aqui. Que Deus abençoe vocês, abençoe Magdala com muita luz. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, nós queríamos agradecer cada um de vocês. Que Deus ilumine a família de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E hoje, às 18 horas, a gente tem a nossa leitura do Evangelho e voltamos com as palestras na quinta-feira. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, Leone. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente.